Hoje nós vamos falar aqui, eu tô com os meus fermentos aqui, vamos falar sobre um tema que é muito relevante. Vocês estão vendo que temos 2 potes já? Começamos com aquele pequenininho de vidro. 2. Porque, né, conforme a gente não vai usando, ele vai proliferando o negócio aqui. Né? Gente, ó, tá muito longe para eu conseguir enxergar o que vocês estão me perguntando ou falando aí. Então, eu vou explicar rapidamente sobre o nosso tema de hoje, que é sobre descarte de levain. E aí, depois eu vou trazer o celular para um pouquinho mais perto de mim, para eu conseguir enxergar o que vocês estão escrevendo aí nos comentários, beleza? Aí a gente troca um papo bacana e um papo legal sobre isso, sobre o descarte do levain. Para quem perdeu, a gente ensinou aqui na aula 1, né? Estamos na aula 3, eu nem numerei as aulas, mas essa já é a terceira aula. Na aula 1 a gente fez o levain do zero, né? A gente começou a criar o levain, aí a semana passada, na aula 2, eu mostrei como ele estava, tirei algumas dúvidas de vocês com relação a isso. E hoje, aula 3, nós vamos falar sobre o descarte de levain. E eu vou dar umas dicas aí para vocês, tá? Para começar, muita gente tá com dúvida assim, mas Paula, depois que eu criei o fermento, eu tenho que alimentar? Essa pergunta me foi feita algumas vezes em inbox lá no Instagram. E, gente, ele é um organismo, ele tá vivo, né? Como ele cresce, ele tá vivo. Então, ele só vai ter força se ele estiver alimentado. Não dá para vocês usarem um levain que não está alimentado. É a mesma coisa que você querer correr uma maratona amanhã, né, sem se alimentar. Eu vou passar o dia no jejum intermitente hoje, vou fazer 24 horas de jejum intermitente, amanhã eu vou correr uma maratona. O que vocês acham que vai acontecer nessa maratona? Você não corre nem 1 quilômetro. Imagina o seu pão, o seu fermentinho que não está lá sendo alimentado. Você vai querer que ele cresça como? Não tem condição. Então, tem sim que continuar alimentando. E nisso de continuar alimentando, o bichinho vai crescendo. Óbvio, né? Se você não começar a usar o seu fermento. Por isso que fez fermento natural, tem que usar nas suas preparações. Tá? E não precisa usar apenas em pão. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Fica aí a dica para vocês. Tem que usar em pão. Eu não estou usando o meu ainda, porque eu quero deixar ele bem forte, tá? Eu fiz um teste a semana passada em um pão, que eu até postei lá no Instagram, falei para as pessoas fazerem, tá lá a receita ainda, para quem quiser já ir testando. Receita de pão, tem uma receitinha lá no Instagram com vídeo e com tudo, tá? Para vocês fazerem, super fácil. E vocês já podem ir usando e testando o fermento de vocês, tá? E aí eu testando, eu já vi que ele ainda não estava com uma força suficiente para me dar um resultado satisfatório. O meu satisfatório, tá? O pão ficou bom? Ficou bom. Ficou macio. Ok. Mas para mim ainda precisa melhorar. E o que precisa melhorar é a força do meu fermento. Então, eu estou em constante alimentação dele, né, todos esses dias para ele continuar muito forte. Ou seja, um fermento mais antigo e mais alimentado por mais tempo é um fermento muito mais forte do que um fermento de 8 dias. Né? Aquela historinha que eu falei lá na primeira aula. Então, isso é muito importante para vocês fazerem, tá? Gente, deixa as dúvidas, daqui a pouquinho a gente troca, que eu tô vendo subir aí, porque eu não consigo enxergar, fica muito longe aqui, que o celular tá bem afastado para pegar tudo, então fica muito longe, eu não consigo enxergar. Daqui a pouco eu trago o celular para pertinho de mim e aí eu respondo as dúvidas de vocês, tá? A gente não tem hora, galera, tamo aqui, tamo de boa, então a gente vai... eu tiro as dúvidas de vocês mais pra frente, beleza? Sem problema algum pra mim, tô aqui por conta de vocês. Então, sempre que você vai alimentar, o que eu faço, né? Ou você descarta uma parte, ou você vai ter 5 quilos de pote de levain na sua casa, se você não faz pão todo dia. Se você tem uma saída grande de pão, maravilhoso, porque aí você consegue não ficar
acumulando muito levain. Mas quando você está alimentando que você não vai usar, uma parte você vai ter que descartar. Por isso que chama descarte de levain, ou seja, jogar fora o que você não vai usar, né? Senão você vai ficar com muito conteúdo aí. E isso acontece sim, muitas vezes, tá? Principalmente quem não tem muita coisa para fazer e quem não faz muitas receitas, infelizmente vai ter um desperdício aí, principalmente no começo, tá? Então saiba que existe um pouquinho desse desperdício no começo. Depois você vai conseguindo aí, depois que ele tá mais forte, que nem é o meu caso, você vai conseguindo ter sempre uma média boa para deixar na geladeira sem ter que ficar descartando ou jogando fora, tá? Então, no começo isso tem que fazer, porque a não ser que você saia bastante, você consegue utilizar bem. Mas existem algumas coisinhas que vocês podem fazer. Por exemplo, ontem eu alimentei o meu levain. Eu estava só com o meu potinho inicial, tá? Estava só com o meu potinho inicial, que é esse daqui, dos 7 dias. Então, eu tirei 600 gramas deste levain aqui para alimentar. E aí, eu alimentei com 300 gramas de farinha de grão de bico, 300 gramas de farinha de arroz, 600 gramas de água. Alimentei. E aí, eu coloquei neste outro potinho. Só que o potinho era pequeno, um pouquinho menor que o outro. Aí, o que eu fiz? Peguei um pouquinho do que sobrou e coloquei aqui, porque ele também vai alimentando esse resto que ficou aqui, porque sobrou, né? De 600 gramas, se eu tirar aqui pra vocês, eu vou tirar pra vocês verem. Os 600 gramas sobra bastante, tá? Vou pegar aqui a minha tigela. Vamos lá. Eu gosto de fazer em tigelas, tá, gente? Mas quem quer fazer na mesma, pode fazer na mesma. Só que haja pote grande, né, pra fazer isso. Tem que comprar aqueles gigantões. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Hoje eu já vou ter que descartar, porque quer dizer, hoje eu não vou descartar porque eu vou usar amanhã numa receita. Mas teria se eu não fosse usar. No começo é meio difícil mesmo essa questão do descarte, mas depois vai ficar. Olha aqui, eu tirei 600 gramas e olha a quantidade de fermento que ainda tem aqui. Então, eu alimentei, ficou bastante. Depois eu vou alimentar aqui. Ficou bastante, eu coloquei nesse outro pote, ele super fermentou e um restinho que sobrou eu coloquei aqui para alimentar o meu fermento que estava aqui e que eu não tinha alimentado. Então, eu coloquei o restinho do que eu misturei aqui para dentro e misturei de novo, tá? Então, eu vou fazendo isso, eu vou pegando o resto que sobrou de quando eu vou alimentar para fazer o pão e coloco dentro do antigo que estava aqui. Eu não tiro todo o levain todos os dias e vou lá e alimento os, sei lá quantos quilos tem aqui, deve ter 1,2 kg de levain. Eu não alimento tudo isso no dia. Eu tiro uma parte que eu vou usar, né, no meu pão. Por exemplo, amanhã eu vou fazer o pão francês. Então, no meu pão francês vão lá 100 gramas de levain, tá? Então, geralmente, o que eu faço? Sempre tiro um pouquinho a mais. Aí, eu tiro 200 gramas de levain, aí eu vou alimentar com 200 de farinha e 200 de água. Misturo bem, espero fermentar, atingir o pico do meu levain, e aí eu vou fazer a minha receita. Aí eu vou lá fazer a minha receita, separo 100 gramas daquele levain que já está fermentado, bem bonitinho. O que eu vou fazer com aqueles 200 que sobraram? 200, sei lá, já tô fazendo uma conta aqui meio doida, né? Sobrou um pouquinho de levain, não sobrou? Eu volto ele pra cá. E aí eu não tenho que ficar jogando fora sempre, entendeu? Então eu sempre, quando eu vou alimentar, eu tiro uma parte maior, alimento, e o restante que sobra eu volto para o bichinho aqui. Aí ele vai ficar extremamente forte só com esse tantinho de alimento que você colocou? Claro que não, ele não vai ficar, mas ele vai conseguir sobreviver.
Porque se você não alimenta sempre o seu fermento, uma hora ele vai morrer. Ele não vai ter mais ação aí nas suas receitas. Então, por isso que precisa alimentar sempre, precisa fazer receita sempre. E isso não é ruim, tá? Lembra que você pode fazer isso a cada 2 dias, 3 dias, porque o seu pão vai demorar um tempinho para fermentar. Então, você fazendo a cada 2, 3 dias, você está ali movimentando o seu fermento. Não precisa ficar muito tempo sem fazer, nada disso. E sempre que você não está usando, deixe ele guardadinho na geladeira, tá? Nunca deixa ele, principalmente agora nessa época do ano aqui no Brasil, que tá insuportável. Hoje tá de blusa, porque é de São Paulo, é aquele dia, né? Tinha até uma música. Ai, meu povo aqui é maravilhoso, que tipo, São Paulo é assim, um dia de blusa, outro dia sem blusa, né? Eu falei que o São Paulo é igual o Karate Kid, o senhor Miyagi do Karate Kid, sabe? Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. É São Paulo nesta época do ano. Então, um dia de blusa, outro dia sem blusa. E calor daquele jeito, sabe? Então, evita deixar o seu fermento... se ele não estiver em atividade de fermentação, evite deixar em temperatura muito quente. Deixa ele na geladeira para conservar o seu fermento melhor, ok? E aí, esse descarte, né? Quando você vai fazendo esses descartes esporadicamente, se ele estiver crescendo demais e você não der conta de usar o fermento, você teria que jogar fora. Mas tem como aproveitar esses descartes de levain. Muita gente fala aí, eu vou fazer receitas com descarte de levain, bota isso de bônus e etc. Gente, precisa fazer isso de bônus, né? Vamos lá. O que é o levain? O que é o seu fermento natural? O levain nada mais é do que farinha, no caso aqui eu estou usando farinha de arroz, farinha de grão de bico e água. Farinha de arroz, farinha de grão de bico é água. O que geralmente vocês usam nas receitas de vocês? Farinha e algum líquido. Preciso falar mais alguma coisa? Preciso, né? Gente, isso é farinha e água. Então, sempre que vocês forem fazer uma receita, sei lá, amanhã eu vou fazer, e eu vou fazer pra vocês, vou fazer real. Um bolinho, um muffin, não, um cookie. Um cookie. Amanhã eu vou fazer um cookie. Eu vou usar na minha receita de cookie, eu tenho lá 1,25 xícaras de farinha de arroz. Né? Tem 1,25 xícaras de farinha de arroz. Mas na minha não tem grão de bico. No problem. Eu posso acrescentar o levain tranquilamente. Eu vou pegar 1,25 xícaras do que eu ia jogar fora. E eu vou usar para fazer o meu cookie. Quando a gente faz isso, pode fazer isso? Pode fazer. Vai ter que usar fermento biológico, biológico não, desculpa. Vai ter que usar fermento químico? Vai ter que usar como na receita tradicional do cookie. Vai ter que usar manteiga? Vai ter que usar manteiga, vai ter que usar ovo, vai ter que fazer a receita igual. Eu só tô trocando a farinha de base que eu tinha pela farinha de base que eu tenho. É a mesma. Só que ela só está enriquecida. Porque ela está fermentando um molho. Eu quero dar uma engrossadinha no molho. Usa o seu fermento. Usa lá para engrossar o seu molho. Eu quero fazer uma panquequinha para o café da manhã. Ou um waffle. Usa o seu fermento. A receita que você tiver, que tem uma farinha lá de arroz, você quer, usa o seu fermento. Que aí você vai dando vazão, né? E não precisa ficar descartando e tendo desperdício sempre das suas farinhas, tá? Você pode fazer uso dele aí em diversas receitas que você tiver, tá? Só substituir a sua farinha de base pelo seu fermento natural, que é muito melhor. E tem uma coisa muito bacana da fermentação natural que eu ainda não comentei com vocês.
Eu não sei se vocês sabem que produtos fermentados são probióticos, né? Ou seja, os probióticos, eles são agentes que vão alimentar as bactérias boas do seu intestino, tá? E a gente fala tanto de probióticos aí, né? Kombucha, biomassa de banana verde, tem tanta coisa que é fonte de probiótico, e a gente esquece que os produtos fermentados são as fontes de probióticos, né? Então, um pão, quando ele é fermentado com algo natural, ele vai ser melhor aproveitado aqui, ó, pelas bactérias do seu intestino. Então, é muito importante que vocês usem essa fermentação aí para o dia de vocês, né? Vai melhorar em muito a questão de saúde de vocês, tá? Não é apenas fazer um pão perfeito, é ter mais qualidade de vida e ser mais saudável. Não estou falando de dieta, eu estou falando de saúde. Tem uma coisinha bem diferente, tá? Então, vocês entenderam essa questão do descarte, que às vezes tem que acontecer, se você não conseguir aí ficar mantendo aquele monte de farinha. Vai chegar uma hora, gente, sei lá, você vai ter 5 quilos. Você vai alimentar 5 quilos? Você tem uma padaria aí, 2,5 kg de fermento natural por dia? Você alimentar com 5 quilos de farinha, mais 5 quilos de água. Gente, não dá. Esse negocinho aqui vai crescendo, vai tomando vida, você vai crescendo, vai tomando vida, você vai ver uma hora, não vai ter condição. Então, ou você descarta, ou você usa nas suas receitas, ou vai enrolando e engabelando, entendeu? Pega um pouquinho, aí volta o negócio aqui. E é isso que eu vou fazendo, porque a ideia não é ficar jogando fora, não é ficar descartando, porque haja dinheiro, haja grana. Então não dá. Então a gente vai ali tentando se adaptar, entendeu? Eu boto um pouquinho de farinha só para manter o bichinho aqui, coitadinho. Dieta. Tá de dieta? Na dieta você faz o quê? Na dieta você come pouquinho, você come só o quê? Uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate e aquele bifinho que é desse tamanho. Aí você faz isso também com o seu elefante. Tá de dieta, ele vai comer só o resto que sobrou da alimentação do seu fermento. Vai comer só aquilo, filho, fica feliz. E ele funciona, tá? É real isso. Eu faço o teste, aí eu falo, será que ele vai fermentar? E aí quando eu vejo ele tá grandão. Então, mesmo um pouquinho já é uma boa fonte de alimento para ele. Aí você não precisa ficar alimentando com grandes quantidades de farinha sempre, tá? Mas sempre mantenha, pelo menos se você usa contínuo, a cada 2, 3 dias regularmente, para ele não morrer e não perder a atividade, tá? Eu vou viajar. O que eu faço? Depende, você vai ficar um mês fora? Não vai, né? Outra, deixar para alguém cuidar é perigoso, porque a pessoa não sabe, não vai fazer direito, né? Tem gente que não gosta de congelar, porque não é legal mesmo congelar, mas vai fazer o quê? Você vai viajar, não tem o que fazer, não tem quem cuide, né? É igual cachorro, vai pro hotelzinho, a gente leva pro freezer ou deixa na geladeira. Até um mês ele aguenta bem na geladeira, tá? Em temperatura bem baixa da geladeira, ele aguenta bem. Eu já fiz esses testes assim, eu já deixei tipo até 2 meses na minha geladeira, ficou ok. Óbvio que a hora que você volta a utilizar, ele não tá aquela maravilha. Então o que eu faço? Quando eu volto a utilizar, eu começo ali, como se eu estivesse criando um fermento novo. Eu alimento durante uns 3, 4 dias direto, aí sim eu vou utilizar ele. Mas não precisa ficar preocupada, ai meu Deus do céu, eu nunca mais vou poder ter vida. Não, gente, não é assim, tá? Não é assim, não tem isso. E outra, se morreu, se faleceu, você faz outra. Você já viu que não é complicado, que você pode fazer outro facinho. Bom, já falei demais por aqui, agora eu vou pegar o meu celular, vou trazer ele mais pertinho e eu vou tirar as dúvidas de vocês de hoje, tá bom? Rapidinho aí. Vou pegar o celular. Que aí aqui assim eu consigo enxergar o que vocês têm para conversar comigo.
Bom, pode mandar ver aí nas perguntas que eu vou ver aqui. O tipo de farinha de arroz pode comprometer o crescimento do meu levain? Não é o tipo. É porque só a farinha de arroz é uma farinha muito pobre, né? Então, ele é mais difícil. Por isso que eu sempre acrescento uma farinha melhor, tipo uma farinha de grão de bico, ou até uma farinha de aveia, né? Porque ela vai ajudar nesse processo de fermentação maior, tá? Deixa eu ver. Dá para fazer bolo também? Dá para fazer bolo também. Só que lembra que ele tem um sabor mais forte, tá, Paty? Porque o fermento, ele tem aqui farinha de arroz e farinha de grão de bico. Então, ele tem um saborzinho mais acentuado. Então, eu particularmente não gosto muito de fazer bolo, porque altera muito o sabor do bolo. Mas é uma questão minha. Mas agora, panquequinha, essas coisas pro dia a dia, eu faço demais. Depois de um mês sem utilizar, começa a alimentá-lo novamente, também faz o descarte nesses 3 ou 4 dias? Isso. Você começa a alimentar novamente, também vai descartando uma parte nesses 3, 4 dias aí, tá bom? Para ele ficar mais forte. Mais perguntas? Aqui em casa não gostaram, tem algo a fazer? Angelita. Bom, com relação ao sabor do fermento natural, né? Eu gosto de usar a farinha, principalmente de grão de bico com feijão branco, porque ela tem um sabor mais neutro. Só grão de bico já tem um sabor bem forte, tá? Então, você pode diminuir a proporção. Por exemplo, eu uso meio a meio, mas isso é a minha regra, não precisa ser a sua regra. Então, você pode fazer o seu, por exemplo, 70-30, 80-20, só para ter um pouquinho de farinha proteica lá dentro. E aí o sabor, ele vai minimizando aquele sabor mais forte do grão de bico com feijão branco, né? E existem outras farinhas aí, como o painço, como o amaranto, que são farinhas mais neutras. Com relação à acidez, a acidez é por tempo de fermentação, ou seja, quando está muito frio e quanto mais na geladeira fica, mais tempo fica, ele vai ficando mais ácido, tá? Porque a temperatura normal de fermentação dele é de 25 graus, né? 25, 26 graus, ali uma temperatura um pouquinho mais quente. Então, quando ele sai dessa temperatura e ele vai diminuindo ali a sua fermentação, ele vai formando ácidos que vão deixar o seu pão com um saborzinho levemente mais ácido. Mas, gente, isso é super... Questão de sabor é uma coisa super adaptável. As pessoas se adaptam quando elas vão experimentando. Então, isso é uma coisa que você tem que ir ali educando. Igual educar a comer sem glúten. É a mesma coisa. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó. Quando tirar da geladeira ou alimentar, espera um tempo, pode alimentar direto e depois deixa crescer. Sheila, ele para crescer, ele precisa estar na temperatura ali de 25 graus, tá? Então, esse para ele fermentar é essa temperatura. Quando ele sai da geladeira, óbvio que ele vai estar numa temperatura ali de 5 graus. Então, ele vai demorar um tempo até ele entrar em temperatura ambiente e ele começar a evoluir. Você precisa esperar? Não precisa esperar. Você pode alimentar ele direto que ele sai da geladeira. Só que ele vai demorar um pouquinho mais de tempo para atingir o ponto de pico dele, tá? Mas não precisa esperar, não. Vamos lá. Como retirar a acidez? Menos tempo, né, de fermentação, não deixar longos períodos e deixar mais em temperatura ambiente. Ainda consigo assisti-la? As antigas lives já saíram do ar, elas saem com 24 horas. Fiz o meu com essa farinha e deu certo, já tive até que descartar. Sempre dá. Panetone dá também, igual o panetone da Balduco? Paty, nada com glúten é igual ao sem glúten. Não, nada sem glúten é igual ao com glúten. Igual nunca vai ficar, mas fica muito bom. Todos os pães sem glúten têm uma textura diferente, mas são texturas hoje que eu particularmente não sinto a menor falta de comer panetone Balduco, viu? Sinceramente,
Zero. E olha que eu era louca do panetone, adorava panetone, zero falta, zero. Eu faço o meu, eu fico super satisfeita. E outra, eu não sou a louca mais hoje em dia de cada final de semana ter panetone aqui. Eu faço uma vez, como, me fico muito saciada, matei a minha vontade, sabe aquele matei a minha vontade? Tá ótimo. É isso. Vamos lá. Então, se for fazer a baguete, uso descarte e as outras farinhas com levain. Ah, e as outras farinhas, peraí, deixa eu ver aqui. Ai, sumiu. Uso descarte, como fica a questão da acidez no descarte, já que para diminuir a gente precisa alimentar o fermento sempre. Como você já está alimentando, ele raramente vai ter aquela acidez absurdo, tá? Não tem muita acidez nele, não. Então, você pode usar o descarte do levain como sua farinha de base, usar os amidos, tá? E usar, se você quiser também, né? O levain. Existem várias coisas, gente. A fermentação natural é uma coisa muito ampla, assim. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Existem algumas pessoas que fazem, por exemplo, elas alimentam o fermento lá, né? Sei lá quantos que vai usar na receita. E ela usaria, sei lá, 100 gramas de fermento biológico natural. Tem gente que não faz isso. Tem gente que descarta o levain e ao invés de usar o fermento usar a farinha de base, ela usa o fermento natural. Ou seja, se na sua receita vai lá farinha de arroz, ela usa o fermentado, tá? Não é o descarte, é o fermentado. E aí ela já vai ter uma ação do levain junto com os amidos. Tem gente que faz isso daí. É louco, gente. Tem estratégia para você atacar de tudo quanto é lado aqui para fazer o seu pão com fermentação natural. Você pode fazer várias coisas, várias tentativas e várias formas diferentes aí para trabalhar com ele, tá? Usei da Ingredientes Online também. Ó, Alexandre, tem um vídeo antigo lá no meu IGTV, que é até falando de uma promoção do curso de bolos que eu fiz, eu acho. Que eu fiz um levando zero lá também, mas é antigo, tá no IGTV, você vai ter que ficar fuçando lá. Mas os daqui já saíram. E é isso, pessoas, ó. Foi aqui nosso bate-papo, 31 minutinhos de bate-papo. Não se esqueçam de entrar para a lista de espera do Fermentação Natural e dar uma olhada e se inscreva na live gratuita, na aula, né? Não é live, beleza? Beijo, gente. Boa noite. Até semana que vem. Vai amanhã pro Instagram às 19, tá? Tchau, tchau.